Oi, gente, tudo bom? Olha só, eu vou fazer hoje um pouco diferente. Esse aqui é um estudo do Evangelho, mas não é aberto ao acaso. Por quê? Porque ele é ponto de partida para o capítulo 12 do livro Estude Vida. Estude Viva. O capítulo 12 do Estude Viva, ele é baseado no capítulo 13, tem 4 do Evangelho, que significa os infortúnios ocultos. E ele é baseado na questão 800 do livro dos Espíritos também. Então eu vou começar revertendo, vou ler a questão 800 do livro dos Espíritos, porque é na tela, e depois eu me dedico à leitura do Evangelho, tá? E aí, quando eu fizer o estudo viva, eu faço o link entre os dois vídeos, desculpem. Ok? Então vamos embora. Livro dos Espíritos, questão 800. Não será de temer que o espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Então Kardec pergunta, a gente não deve temer isso, que o espiritismo não consiga triunfar sobre o materialismo dos homens, né? Aí a falange do Espírito de Verdade responde sim. Conhece bem poucos os homens quem imagine que uma causa qualquer os possa transformar como que por encanto. As ideias só pouco a pouco se modificam, conforme os indivíduos, e preciso é que algumas gerações passem, gente, algumas gerações passem, para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. Olha o nosso automatismo como é grave. A transformação, pois, somente com o tempo, estou virando a página aqui, gradual e progressivamente se pode operar. Para cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem rasgá-lo do alto a baixo. Entretanto, conseguisse ele unicamente corrigir num homem um único defeito, que fosse, já o haveria forçado a dar um passo. Ter-lhe-ia feito só com isso um grande bem, pois esse primeiro passo lhe facilitará os outros. Então, a falange é bem clara quanto a isso, né? Ninguém se modifica de uma hora para outra, nem fica perfeito de uma hora para outra. São necessárias várias gerações para que a gente vá se aprimorando. Então, não esperemos que o Espiritismo seja aceito assim, nada disso. Ele vai sendo colocado, é só a gente olhar da forma como ele está sendo colocado para a humanidade. Ele não está mais, muito embora aqui no Brasil tenha esse aspecto religioso muito forte, o Espiritismo está no mundo, ele sendo colocado para a humanidade como ciência. Né? Você tem no campo da psicologia, da psiquiatria, avanço, no campo da tecnologia de comunicação também, com a transcomunicação instrumental, né? No campo da medicina. Então, não nos iludamos, porque o espiritismo só existe no Brasil. O espiritismo ele vai se provando como lei natural, tá? E não como religião. Esse é o grande erro dos que olham o espiritismo como religião. O espiritismo ele vai se tornar parte do patrimônio coletivo intelectual da humanidade e moral também. Ok? Voltando agora para o Evangelho, os infortúnios ocultos. É o capítulo 13, que significa que vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. Item 4. Só o item 4. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e vêem-se campanhas nobres e generosas para remediar os desastres. Mas, ao lado dessas tragédias gerais, existem milhares de tragédias particulares que passam despercebidas. É o caso das pessoas que jazem num leito de dor sem se queixarem. São a esses desventurados, discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe procurar sem esperar que lhe venham pedir assistência. Veja que aqui
tá? A falange, o Kardec aqui, eu já nem sei mais se instrução, porque eu não olhei. Não, é Kardec. Kardec aconselha você ter uma posição proativa, ir buscar o doente, não esperar que o doente te peça ajuda. Quem é esta mulher com um ar distinto, vestida de modo simples, embora com distinção, seguida de uma jovem também vestida modestamente? Ela entra numa casa de miserável aspecto, onde sem dúvida é conhecida, pois à porta saúdam-na com respeito. Onde ela vai? Sobe até um quarto humilde. Ali mora uma mãe de família, cercada de criancinhas. Com sua chegada, a alegria brilha nas faces enfraquecidas. É porque ela vem acalmar todas as dores, traz o necessário, acompanhada de doces e consoladores palavras, que fazem aceitar o benefício sem se sentirem envergonhados. Uma vez que esses infortunados não são de maneira alguma profissionais da mendicância. O pai está no hospital e durante esse tempo a mãe não pode suprir as necessidades da família. Graças a essa senhora, as pobres crianças não sofrerão nem com o frio, nem com a fome. Irão à escola bem agasalhadas, no seio da mãe haverá sustento para amamentar os pequenininhos, e se entre elas alguma adoece, a boa senhora nenhuma dúvida terá em tratá-la em tudo o que necessite. Dali se dirigirá ao hospital para levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo sobre a situação de sua família. Na esquina, um veículo a espera, verdadeiro depósito de tudo o que doa a seus protegidos, que visita sucessivamente. Ela não lhes pergunta sua crença, não lhes pergunta sua opinião, pois para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Quando termina a visita, diz a si mesmo: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que não revela nada, mas é o anjo da consolação. E à noite, um cântico de bênçãos se eleva por ela até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos as bendizem. Por que se veste de uma maneira tão simples? Para não insultar a miséria com o seu luxo. Por que sua jovem filha a acompanha? Para ensinar-lhe como se deve praticar o bem. Sua filha também quer fazer a caridade, mas a sua mãe lhe diz: o que podes dar, minha filha, se nada tens de seu? Se te dou algo para dar aos outros, que mérito terás? Na realidade, serei eu quem estará fazendo a caridade e tu terás o mérito. E isso não é justo. Quando formos visitar os doentes, tu me ajudarás, já que cuidar deles é dar alguma coisa. Isso não te parece suficiente? Nada é mais simples. Aprende a fazer coisas úteis. Confeccionarás roupinhas para essas crianças. Dessa maneira, darás algo que vem de ti. É assim que essa mãe verdadeiramente cristã forma sua filha para a prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. Ela é espírita? Que importa? Para a sociedade, é a mulher do mundo, pois sua posição o exige. Mas ninguém sabe o que ela faz, pois não quer outra aprovação, senão a de Deus e de sua consciência. Entretanto, um dia, um acontecimento imprevisto conduziu até sua casa uma de suas protegidas a oferecer-lhe serviços manuais. Esta a reconheceu e quis pedir a sua bênção. Silêncio, disse-lhe ela, não diga nada a ninguém. Assim também falava Jesus. Então, veja bem, como eu disse, né, na interpretação do Livro dos Espíritos, o Espiritismo ele vai se apresentando como uma filosofia de vida, como eu já trago hoje. Eu não tenho Espiritismo como religião.
e sim como filosofia de vida, é o que pauta, são as balizas do seu caminho, não é? Então, não precisa que uma religião se imponha. Você pode continuar na sua religião tranquilamente, desde que pratique o cristianismo. Você praticando o cristianismo, você se torna, com o passar do tempo, um espírita. Por quê? Porque o que vai te faltar não é só a moral cristã, você já tem, né? O que vai faltar a você, com o tempo você vai adquirir. Por quê? Porque todos nós, em cada encarnação, vamos levantando uma pontinha do véu. Então, se hoje, para você, a reencarnação, a existência de mundos habitados, né, todas essas teorias espíritas parecem absurdas, no futuro não parecerão, porque você vai ter olhos para ver, ouvidos para ouvir. Parece meio, né, arrogante isso, mas eu falo isso com a maior simplicidade do mundo. Por quê? Porque é a mesma coisa, por exemplo, se eu chegasse e falasse sobre telefonia móvel, né, quando eu estava no pré-primário, né, nem eu saberia falar sobre isso, nem os meus coleguinhas do pré-primário saberiam. Pré-primário é coisa mesmo, né? Estou denunciando minha idade. Saberiam sobre o que eu estava falando, né? Se eu falasse sobre telefonia móvel no meu pré-vestibular, meus colegas iriam entender o que eu estava falando, mas iam achar que eu era louca, né? Eu estava escrevendo ficção científica. Entenderam? Mas eu também não saberia o que eu estava falando, porque eu não conhecia. Eu estava falando do que eu não conhecia para pessoas que não conheciam. Mais ou menos o que eu falo hoje, né? Então, se eu hoje falo de telecomunicação celular, todo mundo sabe do que eu estou falando. Eu sei do que eu estou falando e vocês também. Então, o espiritismo é assim. Hoje, eu estou no pré-vestibular. Eu estou falando sobre o que eu não sei, mas que eu imagino que seja, para colegas meus de classe que não entendem, não os espíritos, obviamente, os que são de outras religiões ou que não têm religião nenhuma, os materialistas. Estou falando sobre algo que pode parecer ficção científica, né? Mas que todos nós, daqui a 20, 30 anos, algumas gerações, teremos nossa, é isso mesmo. Vai ser natural, né? As crianças hoje que nascem, elas não se perguntam nada sobre telefonia celular, sobre internet, sobre nada, né? Já está no mundo, já está lá. É como se sempre tivesse, né? E assim será também com o espiritismo e com o cristianismo, principalmente. Gerações passarão e a cada geração nós vamos abrindo um pouquinho o nosso entendimento para melhorarmos a nós mesmos, melhorarmos a humanidade, evoluirmos e chegarmos àquilo que fomos destinados a ser, certo? Então, não se esqueçam, este vídeo aqui, ele é curtinho mesmo, é para ser curtinho, porque ele é destinado a instruir o vídeo do Estude Viva, capítulo 12, ok? Tchau!